Olá pessoal, professor Sandoval. Vamos dar continuidade aqui de onde nós paramos na última aula, onde nós tínhamos visto progressão aritmética, a fórmula do termo geral da progressão aritmética e um exemplo para aplicar a fórmula do termo geral para descobrir os termos de uma progressão aritmética, de uma PA. Agora nós vamos ver um pouco sobre a soma dos n primeiros termos de uma progressão aritmética. E para iniciar, vamos falar um pouquinho, rapidamente, sobre essa figura aqui. Carl Friedrich Gauss, um importante matemático do século XVIII, que deu importantes contribuições para a matemática e é considerado um dos maiores matemáticos de todos os tempos. Conta a história que Gauss, quando era muito pequeno, quando tinha 8 anos, o professor, para que os alunos ficassem quietos, era uma sala agitada e tudo mais, passou uma tarefa para os alunos. Eles deveriam somar do número 1 até o número 100 e apresentar o resultado. O professor, lógico, imaginou que isso demoraria muito, que ninguém apresentaria o resultado rápido. Para surpresa do professor, o guri Gauss apresentou depois de 3 minutos a solução. E ele acertou o resultado. E aí ele demonstrou para o professor como ele tinha feito. Que é essa demonstração que vocês estão vendo aqui. Deixa o celular pegar o foco, pegou. Ele agrupou os números e percebeu que se ele somasse o primeiro com o último, o resultado daria 101, o segundo com o penúltimo 101, o terceiro com o antepenúltimo 101 e assim por diante. E ele percebeu também que ele tinha 50 vezes essa soma. Então essa soma 101 apareceria 50 vezes. Rapidamente, então, o que ele fez? Multiplicou 50 vezes 101 e deu o resultado, então, para o professor, que, espantado, observou que o menino tinha acertado a tarefa que ele tinha passado. Bom, dito isso, nós vamos, então, agora passar para o conhecimento da fórmula da soma dos n termos de uma PA, que é essa que vocês estão vendo aqui. O celular vai pegar o foco. Então, Sn é igual a 1 mais a n, que multiplica a n, tudo isso dividido por 2. E essa é a fórmula que nós vamos utilizar. Tem uma demonstração para isso, né? Aqui em cima nós temos a demonstração de como se chegou na fórmula, que é um pouco demorado. E nós vamos passar direto então para um exercício resolvido, e depois quem quiser se ater mais à demonstração da fórmula. Bom, aqui o primeiro exercício resolvido diz o seguinte, ó. Calcular a soma dos 30 primeiros termos da PA. 4, 9, 14, 19 e assim por diante. Bem, inicialmente o que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar a fórmula da soma dos n termos de uma PA, a Sn. Então, nós vamos pegar a Sn igual a 1 mais a n vezes n sobre 2 para n igual a 30, né? Porque ele está pedindo no enunciado que calcule a soma dos 30 primeiros termos. Então, eu sei que o n vale 30. Então, eu tenho S30 igual a 1 mais a 30, que multiplica 30, porque multiplica n, né? Multiplica 30 sobre 2. Podemos, então, calcular o valor de A30 dessa forma. Então, desenvolvendo aí, para chegarmos no valor de A30 pela fórmula do termo geral, nós vamos calcular quanto é o A30, para poder substituirmos na fórmula do Sn. Então, vamos pegar a fórmula do termo geral, a n é igual a 1 mais n menos 1, que multiplica a r. E nós temos tudo que precisamos para calcular o A30, né? Então, ficaria como? A30 é igual a 1 mais 29R. Eu tenho 30 menos 1 no parênteses, né? 30 menos 1, por isso 29. Eu sei quanto vale o A1. O celular está perdendo o foco toda hora, já ele vai encontrar.
Eu sei que o A1 vale 4, então eu tenho 4 mais 29 vezes 5, porque 5 é a razão. Nós sabemos que a razão dessa PA é 5. Portanto, o A30 vale 149. Como a 30 vale 149, eu tenho então que S30 vai ser A1 mais A30, então 4 mais 149, substituindo, certo? Multiplicado por 30, que é o número de termos, tudo isso dividido por 2. Então, resolvendo a adição do parênteses e a multiplicação depois da divisão, nós vamos obter o valor 2.295. Então, a soma dos 30 primeiros termos desta PA, o resultado é 2.295. Então, veja que nós primeiro descobrimos o A30, quanto vale o A30, utilizando a fórmula do termo geral. E com o A30, nós pegamos a fórmula da soma dos n primeiros termos da PA, substituímos todos os valores que temos para calcular esta soma. Então, esse é o primeiro exemplo.